Parece que desliga o microfone. Isso. Então, bom dia a todos, né? Nós vamos falar hoje sobre fundações ou também alicerces nas construções e instalações rurais, né? Vai ser o tema da nossa aula atual. Fundações ou alicerces. As estruturas, né, de sustentação de uma construção, elas são várias estruturas, né? Nós podemos começar pela mais básica, pela inicial, que são os alicerces, né? Os alicerces, eles têm a função de apoiar a construção no solo. Então, primeiro você tem que ter um terreno, você tem que escolher um terreno de acordo com a sua necessidade, como nós estamos falando de construções rurais, né? Estamos falando de construções rurais, então você vai ter que analisar vários aspectos ao escolher o local da construção. Não somente os aspectos construtivos, mas também o aspecto de localização, né? Então tem que ter acesso ao local, uma estrada que dê acesso ao local. Você tem que pensar em água, né? Disponibilidade de água, de energia elétrica. Se for para a criação de animais, tem outros aspectos, como a questão do sol, né? A posição do sol, ventos. Então, vários aspectos eles são analisados ao escolher um local para a construção. Escolhido o local, você tem que analisar o terreno. Então, o terreno ele tem condições de sustentar aquela construção. Né? Devemos também levar em consideração que as construções rurais elas são construções simples. Né? Você não tem construções de pavimento, de andares, né? Geralmente são construções com apenas um pavimento, né? E com telhados, né? Então são estruturas leves. Então os alicerces, eles também são alicerces, na maioria das vezes, também são alicerces simples, né? Rasos, que nós vamos ver sobre isso. Vamos ver os outros tipos de alicerces, só para nós abordarmos o conjunto, né? Mas sempre considerando que para as construções rurais existe uma situação mais própria da caracterização do meio rural, né? Primeiro vamos classificar os alicerces ou fundações, né? Os dois grupos, né? Um grupo são os alicerces que nós chamamos de fundações diretas, né? São fundações diretas, elas são superficiais ou são rasas, né? E o outro grupo são as fundações indiretas, que são mais profundas, né? Então, o próprio nome já nos leva a entender, mais ou menos, né, que umas se aprofundam menos, né? No caso das fundações diretas, elas são mais próximas da superfície, elas são escavadas até uma certa profundidade, mas não tanto assim, né? Fica em torno de 1,5 m, no máximo, né? De meio metro até cerca de 1,5 m, 1,80 m, né? Por aí, né? Já as fundações indiretas, também como o nome já diz, ou melhor, as fundações diretas são fundações profundas, né? Então, são acima de 1,5 m, né? Então, usa determinadas estruturas para se aprofundar. As fundações diretas, elas se dividem em duas, contínuas e descontínuas, que nós vamos ver adiante o que é cada uma delas, né? Vamos começar pelas fundações diretas, contínuas, né? Que são as fundações, elas são comuns, são estruturas simples, né? Podem ser feitas com tijolos, com pedras ou com concreto. Salientando que antigamente o uso da pedra era mais comum, né? Então, no Brasil, né, em outros países, outros povos também, se utilizava muitos materiais da forma bruta, né?
da forma natural, né? Havia poucas indústrias, pouco processamento dos materiais, então se utilizava muito da forma bruta, né? E no caso as pedras, né? Hoje é tudo muito mais processado, existe uma oferta muito grande de materiais de construção em muitos locais, então já a pedra ela entrou em desuso. Então hoje a pedra da forma bruta ela é pouco utilizada. Ela é utilizada na forma processada, que é a brita, né? A brita é a pedra quebrada em tamanhos menores para fazer o concreto, que nós vamos ver mais, que nós já vimos, quer dizer, na aula anterior, o concreto, né? Então, no ponto de vista do concreto, se a gente for analisar dessa forma, a pedra é muito mais utilizada hoje do que antigamente, mais da forma processada na forma de brita, né? Antigamente era usada na forma bruta, tanto na construção de paredes como de alicerces, né? Então, voltando para as fundações diretas contínuas, são fundações rasas, né, que têm pouca profundidade, né? Ela tem meio metro até 1,5 metro, né? Geralmente ela não chega a tanto, né? E são construídas valas, né? São escavadas valas, e dentro das valas são feitas as fundações. Lembrando que a fundação, está mostrando aqui na figura, né? Sobre ela é aplicada o peso da construção. Então, a fundação ela tem essa função de receber o peso da construção e repassar e distribuir o peso no solo. Então, a principal função da fundação é essa, receber o peso e distribuir no solo, né? Então, as paredes, elas têm que ser construídas sobre as fundações, né? Então, quando você olha uma construção e você vê paredes, muros, muretas, é por ali que passam as fundações, né? Embaixo de uma parede, necessariamente tem uma fundação. Ou então, se você vê uma coluna, então, tem uma coluna, embaixo da coluna também tem que ter uma fundação, porque aquela coluna recebe o peso da laje ou do telhado e transfere o peso para o solo. Então, onde você vê parede ou coluna, ali embaixo tem algum tipo de fundação, né? Então, a fundação mais simples é essa aqui. Se você for construir um galinheiro, um galpão para a criação de aves, um galpão para a criação de suínos, um estábulo, uma casa no meio rural, uma residência, um depósito. Então, todas essas estruturas, elas são feitas com fundações simples, porque você geralmente vai ter um telhado, né, que é leve, relativamente leve. Você não vai ter outros andares, você vai ter uma construção térrea, né? Então, são construções simples, as construções rurais. Você vai usar, então, fundações também simples. O outro tipo de fundação são as fundações, o outro grupo, né? São as fundações diretas descontínuas, né? No caso desse tipo, é para uma estrutura, uma construção um pouco maior, né? Então, se você vai fazer uma construção que tem uma laje, e talvez futuramente você vai construir outros andares sobre essa construção, você vai estender verticalmente, né? Construindo outros pavimentos. Isso tudo já tem que ser projetado anteriormente, né? Isso já tem que estar no projeto, que essa fundação ela está sendo feita para suportar tal carga, né? Que no caso são os pavimentos que futuramente ou possivelmente serão feitos, né? Então a fundação ela não deve ser adaptada, né? Você não deve fazer uma construção com a fundação anterior, a fundação rasa, aí vou adaptar para uma casa com 2 ou 3 pavimentos. Aí você vai ter que refazer as fundações, né? Então, dá um grande trabalho isso, né? Mas isso acontece muito, né? Acontece bastante. Então, as fundações diretas descontínuas, a finalidade dela
é suportar o peso de estruturas maiores, casas com até 4 pavimentos. Então, 4 pavimentos, consideramos o térreo mais 3 andares, né? Então, você tem 4 pavimentos. E construções com laje, né? Você tem pavimento, então tem laje. Enfim, como ela é caracterizada, né? Ela usa sapatas, né? Então, aí é necessário escavar, fazer uma escavação mais profunda, né? Então, superior a partir de 1,5 m e vai até 5 metros, né? É difícil chegar nessa profundidade, vamos falar, mas em geral fica nessa profundidade de 1,5 m, 2 metros no máximo. É difícil chegar a 2 metros também. E ela usa sapata, né? A sapata, nós vamos ver mais adiante, são essas estruturas de concreto que a gente vê aqui na figura, né? São as estruturas de concreto. Elas são mais largas, justamente para distribuir o peso no solo, porque quanto maior a área de contato da fundação com o solo, menor a pressão, né? Então, a pressão é a força, o peso, carga, dividido pela área. Então, quanto maior a área de contato com o solo que você tiver, para o mesmo peso, você vai ter uma pressão menor, né? Então, a sapata, ela tem uma dimensão bem maior do que o pilar. Ela que você está vendo aqui, essa extensão aqui é o pilar. Aqui você tem uma viga baldrame e sobre o pilar se estende a coluna. Então, nós estamos aqui, vamos falar sobre essas estruturas todas mais adiante. Então, a constituição da estrutura é essa, né? Cava-se uma vala, né? Um buraco, né? Um fosso. E coloca-se a sapata no fundo, vem o toco de pilar, a viga baldrame, e alinhado com o pilar você tem a coluna. Tudo isso é feito em concreto armado, então aí você não tem tantas opções de materiais. A fundação anterior rasa, você pode usar pedra, tijolos ou concreto. Nesse caso, não. Você tem que usar, o material mais indicado é o concreto armado, né? Vamos passar adiante. Bem, aí essa ilustração mostra justamente o operário construindo a sapata, né? Uma sapata, né? Então, aqui escavou o buraco, onde vai ser feita a sapata. Ele está alinhando os ferros, né? Então, aqui essa ferragem aqui, justamente para fazer o pilar, né? O topo de pilar, e na extremidade dela, da ferragem, vai emendar os ferros da coluna. Então, aqui vai prosseguir para a construção da coluna, né? Alinhada com o pilar. No fundo, você está vendo aqui esses ferros próximos aqui aos pés do operário. Isso aqui o pessoal chama de esteira, né? Uma esteira de ferro, de vergalhão, né? Aqui amarrado, com as pontas dobradas, vamos ver isso também, né? Que serve para colocar no fundo da sapata, né? Aumentar a resistência e a capacidade de carga que a sapata pode suportar. Aqui essa foto já mostra melhor a ferragem, né? Então, no fundo colocou-se uma camada de brita. Essa brita ela é pisada, né? Ela é com pilão, né? Ela é piloada. Aí. E aqui você tem a esteira, tá aqui vendo os vergalhões com as pontas dobradas, né? Vamos ver isso adiante também. Essas pontas dobradas, isso aqui é muito importante, porque formam ganchos de ancoragem. Então, isso aqui quando colocar o concreto aqui dentro. O senhor tem que slide. Oi? O senhor tem que slide. Eu estou... O número não sei, é o 7º, slide 7. Tá. Qual assunto? Alicerces ou fundações? Não tá aparecendo aqui, não.
Não tá aparecendo aqui, não. Não tá aparecendo, não? Tá em fundação direta. Eu acho que demora um pouco para passar aí, sabia? É a transmissão. Tente atualizar aí. Tem como atualizar? Não, tem Não? não. É. Eu acho que é a internet, viu? É questão da internet. Mudou aí, não? Não. Certo, mas isso aqui vai ficar gravado e aí vocês podem assistir na sequência, certo? Uhum. Porque nossa conversa também está sendo gravada. Então, falando da sapata, né? Então, a sapata são essas estruturas de concreto que ficam mais profundamente no solo, né? Para suportar uma carga maior, né? Então, ela é formada por essa esteira de ferro, por uma esteira de ferro, né, que fica no fundo. E essas pontas são dobradas para oferecer, para dar uma maior resistência do ferro. O ferro fica dentro do concreto, formam um gancho de ancoragem dentro do concreto, né? E preso nessa esteira vem essa ferragem, que é para construir o pilar. Então, aqui você tem as ferragens do pilar, esses vergalhões aqui, que ficam com as pontas dobradas também e amarradas na esteira. Fica presa na esteira, né? Na foto aparecem os tijolos, mas esses tijolos acho que isso foi colocado só para tirar a foto, só para apoiar a ferragem e fazer a ilustração, né? Esses tijolos não ficam aí, certo? Se bem que alguém me perguntou em outra aula que às vezes se coloca tijolos aqui para diminuir o buraco, né? Às vezes cava um buraco muito maior do que a sapata, então para não gastar tanto concreto, se coloca os tijolos aqui nas laterais para reduzir um pouco o volume de concreto na hora da concretagem. Coloco também tábuas, né, para ficar no tamanho certo a sapata, né? Mas esse tijolo aqui é só para mostrar a ilustração. Nessa foto seguinte, já mostra a sapata concretada. Então já foi feita a concretagem aqui na base da sapata, a sapata em si, né? E mostra aqui o toco de pilar já pronto com os ferros aqui, as extremidades, para receber a ferragem tanto do baldrame, esse buraco que vai ser enterrado, né? Vai ficar só essa ponta de fora. E aqui em cima vai vir a viga baldrame, né? Que é uma viga de concreto, aonde em cima dela se faz as paredes. Então tem que fazer essa viga, um chama de radier, outro chama de baldrame, né? Tem que ter essa estrutura para em cima dela levantar as paredes, né? E a ferragem da viga baldrame, ela passa aqui por dentro da ferragem que ficou aqui de fora do toco de pilar e que também vai emendar com as ferragens da coluna que vem aqui em cima, né? Então, para cada coluna, tem que corresponder uma sapata. Né? Então, onde tiver a coluna, embaixo da coluna tem uma sapata, né? Isso é necessário. Nessa ilustração aqui, seguinte, mostra muito bem uma construção de um alicerce, né? Professor, a imagem está pequena. Você está em qual imagem? Não dá para ver, não. Tem um buraco e uma tábua. Vamos ver aqui se eu aumento. Aumentou aí? Não.
Apliquei um zoom aqui para aumentar aqui um pouco. Então, Não o tamanho aumentou, da... não. Deve demorar um pouco para chegar a mudança aqui. Mas aqui, esse buraco aqui é justamente uma vala, né, que é feita, e nessa vala é onde vão ser construídas as paredes, né? Então, aqui se escava essa vala, e dentro da vala vai se levantar, vai fazer, dentro dessa vala vai ser feita a viga baldrame, né? Aqui no fundo da vala, não dá para ver na foto muito bem, tem brita, é colocado brita, e aqui já tem a ferragem aqui dentro. Essa tábua é para permitir que a viga fique alinhada, né? Fique com a lateral reta, né? Porque às vezes na escavação da vala fica um pouco mais larga, um ponto, outro ponto fica mais estreita, né? A lateral não fica certinha, né? Então coloca essa tábua para delimitar bem, ficar certinha a lateral da viga baldrame, né? Então aqui passa a ferragem, onde vai ser feita depois da concretagem, isso aqui vai ser de concreto. E em cima disso vai se construir, vai levantar a parede, né? Então a viga, as vigas, baldrame, né, no caso, corresponde às paredes, né? Então também, da mesma forma que para a coluna corresponde a sapata, para a parede corresponde embaixo um radier ou viga baldrame. Então, onde você vê parede na construção, embaixo da parede tem ou radier ou viga baldrame, que são sinônimos, né? Geralmente chama de radier quando é feito de tijolos ou de pedras, e chama de baldrame quando é feito de concreto, né? Mas se você for olhar no dicionário, esses termos são sinônimos. Aqui ao lado você está vendo uns tijolos, esses tijolos maciços, né? Para que esses tijolos? Para elevar a altura do alicerce, né? Porque as paredes, elas não devem ser feitas ao nível do solo, por causa da umidade, né? Não receber umidade do solo. Então, se for fazer a parede diretamente aqui em cima da viga, ela vai ficar em contato com o solo, com a terra. Isso não é bom. Isso vai gerar umidade na parede, vai descascar a pintura, vai estragar a sua parede, né? Então, se faz em cima da viga baldrame, se faz o radier de tijolos, né? Ou embaixo também, né? Depende do terreno. Como esse terreno aqui está mais ou menos plano, né? Ele provavelmente vão fazer em cima, né? Mas se for um terreno em desnível, algumas vezes tem que fazer embaixo para elevar um pouco a viga, né? Isso depende de cada caso, né? Então, os tijolos aqui devem ser usados para elevar a altura do alicerce, fazendo um radiezinho aqui, e a parede, quando ela for levantada, ela ficar pelo menos 10 centímetros acima do terreno, né? Do terreno, ou terreno interno ou terreno externo, né? Vou aumentar aqui um pouco o zoom. Aí. Essa foto aqui, deixa eu ver se eu consigo aumentar. Ela mostra outro tipo de fundação, né? Muito parecido com a anterior, porém com uma certa adaptação. A foto não está muito nítida, não. Mas só para a gente ver o seguinte, esses ferros que estão aqui vão ser construídas as colunas, embaixo dele tem a sapata, né? E aqui você está vendo tijolos embaixo. Aqui a vala, foi feita a vala bem larga, inclusive. E corre dentro da vala um radier de tijolos. Né? Em cima desse radier é que deve ser feito a viga baldrame ainda, né? Então aqui ainda deve passar uma viga baldrame por cima dos tijolos para fazer, em cima da viga, construir as paredes, né? Então, como tem colunas, então provavelmente é uma construção que vai ter mais de um andar, mais de um pavimento, né? Então, nós estamos falando sobre as fundações diretas descontínuas, tá? Aqui dá para ver melhor os ferros que vão ser usados para fazer a coluna. Aqui
enterrar, tem a sapata ela desce aí uma certa profundidade, né? A gente não sabe exatamente qual foi a profundidade, né? Bem, aqui essa ilustração, deixa eu colocar aqui, ela mostra bem a estrutura como um todo, né? Você tem aqui, tá aqui mais, aqui. Você tem aqui todas as partes da estrutura, né? A estrutura de sustentação de uma construção simples, né? Embaixo, né, na parte mais profunda, você tem as fundações e você tem as sapatas, né? Inclusive aqui embaixo, melhor, tem as brocas, tem aqui broca, né? Depois você tem a sapata ou gaiola. O que é a broca? A broca nós vamos ver logo a seguida, né? São estruturas que são feitas para fazer fundações mais profundas ainda, né? Então, no caso de construções maiores ou terrenos que são muito moles, né? Que não tem muita firmeza, né? Areia ou lama, ou terrenos muito molhados, né? Nós vamos ver na sequência essa parte aqui da broca, né? Aí vem a sapata, que nós vimos agora, ou gaiola. Porque o que é gaiola? Se for feita broca ou estaca, que nós vamos ver também adiante, se faz a gaiola em cima, né? Mas se for em cima do terreno, não for usar broca ou estaca, se faz a sapata. Qual a diferença de um para o outro? A diferença é o formato. É o formato. Porque a gaiola, ela tem um formato mais de uma caixa. Ela é mais no formato de caixa, né? Desculpa, estou com a garganta meio ruim. Bem, aqui eu tenho o toco de pilar, essa extensão aqui em cima da sapata. Passando aqui, nós temos a viga baldrame. Subindo aqui, eu tenho a coluna, né? Em cima fica alinhado, né? Fica bem alinhado. A broca com a sapata, com o pilar e a coluna, que é tudo alinhado, né? E aqui no topo das paredes passa uma viga, ou melhor, o pessoal chama de cinta, né? É melhor, ou corrente, né? Então é mais conhecido por cinta ou por corrente, né? Na verdade, cinta é uma viga pequena, né? Uma viga mais estreita, né? De menor tamanho, né? Então, os materiais usados são os mesmos, a estrutura é a mesma, né? Essa ilustração aqui, eu até devia ter tirado ela, né? Aqui é para a construção de um prédio, né? Então não é bem o nosso caso, mas aqui mostra uma estrutura bem grande, né? E muitos ferros, né? Você vê uma quantidade grande de ferro, que vai ser feita uma coluna bem dimensionada para suportar uma carga bem grande, né? Então, quanto maior o peso que for colocado na fundação, maior também tem que ser a fundação. Tem que ter mais ferros mais grossos, com maior bitola, os vergalhões com maior bitola, e o concreto também tem que ter um traço mais forte, né? Então, digamos, as fundações elas têm que ser dimensionadas de acordo com o peso que ela vai receber. Então, como eu falei lá no começo, se você faz uma construção com uma fundação simples, não dá para você colocar um peso maior sobre aquela fundação. Vai ter um dano, vai ter um prejuízo. Então, você tem que projetar a fundação previamente para o tipo de construção que você vai fazer. Se for aumentar a construção, vai ter que refazer a fundação. Isso realmente dá muito trabalho. Essa ilustração já mostra um tipo de fundação interessante. Você tem aqui essa estrutura aqui comprida, né? Aqui é a viga baldrame. Só que ela foi feita pré-moldada. Então, inclusive tem aqui uns ganchos para levantá-la, né? Então ela foi feita pré-moldada e foi encaixada aqui, ó, e concretada, né? Então é o outro tipo de construção, né? Tem muitas técnicas diferentes de construção, certo? Em cima da viga, como eu falei, é que vai ser levantada as paredes, né? E aqui tá os ferros que vão ser feitas a coluna.
Aqui tem o toco de pilar e lá profundamente tem a sapata, né? Está enterrada aqui no terreno. E essa ilustração mostra como seria a sapata vista por dentro, né? Então aqui nós temos ela enterrada, né? Escavada, colocada dentro de um buraco. Aqui a profundidade aqui é 1,30 m, né? E aqui são os ferros, né? Então tem os ferros que passam por dentro da sapata, né? Mas o que eu quero mostrar aqui, que é interessante, é a dimensão da sapata. Ela deve ser pelo menos 3 vezes maior do que a coluna. Então o tamanho que eu tenho aqui se eu tenho uma largura aqui da coluna, digamos, de 20 centímetros, aí eu vou ter uma sapata de 60 centímetros, né? Pelo menos 60 centímetros. Ela pode ser um pouco maior, ela só não pode ser menor. Então, se você tem essa sapata maior, você vai receber o peso da coluna e vai distribuir numa área maior. Isso vai diminuir o quê? A pressão sobre o solo, né? E vai evitar o afundamento da estrutura, né? Então, o solo vai ter mais condições de suportar o peso da construção. Depois nós vamos passar um vídeo que fala sobre essa questão do solo, né? Como fazer a sondagem do solo, né? O correto seria fazer uma sondagem antes do solo para analisar na profundidade, né? Escavar o solo, isso se faz com uma broca, né? Uma broca simples, manual, que você perfura o solo, vai retirando a amostra do solo e verificando o que tem embaixo. Que aquilo pode ser um aterro, pode ter areia embaixo, pode ter lama. E você, como só está vendo a superfície, você não tem como saber o que tem por baixo. Então, o correto é fazer uma sondagem com a broca, né? Para ver em que profundidade você vai colocar o seu alicerce, né? Aqui também mostra a sapata e as ferragens, né? Vou adiantar isso aqui. Essa ilustração aqui, ela mostra uma sequência. Eu acho ela muito interessante. Eu coloquei aqui a sequência da construção da sapata, né? Primeiro a abertura das valas, né? Das valas. Apiloamento do fundo. Então, com um soquete de madeira, um pilão vai batendo no fundo. Coloca uma camada de concreto no fundo. Depois coloca aqui no caso colocou as formas, né, para ficar sapato no tamanho certo. Depois vem com a esteira, né, que é o vergalhão amarrado, né. Depois vem com as ferragens do pilar, né, e amarrado nessa esteira do fundo e aprumado, né, bem aprumado. E depois vem a concretagem, né. Então concreta a sapata e fica pronto para receber a viga baldrame, né. E, finalmente, as fundações indiretas, né? Eu coloquei aqui, só para a informação, para o assunto ficar completo, né? Lembrando que isso dificilmente é usado no meio rural, porque as construções do meio rural são construções simples, né? Mas aqui em Valença, né, no Baixo Sul, nós temos uma característica do solo. Nós temos áreas sedimentares, né? Solos que foram formados de forma sedimentar, camadas e camadas, umas sobre as outras, né? Ao longo de milhares de anos, né? A formação do solo é um processo bem demorado, bem lento, né? Então, é um solo sedimentar. Então, tem várias camadas de sedimentos, né? E, geralmente, esses solos eles não têm muita firmeza. Além do mais, você tem áreas aqui que eram manguezais, há muitos anos atrás, na época da ocupação urbana, né, da região, que eram mangues, né, que foram aterrados, então embaixo pode ter camada de areia, pode ter camada de lama, né, isso acontece muito. Além do que, a própria ocupação humana do território, né, está se dando sobre os manguezais, né, então isso é o que ocorre aqui em Valência e nas cidades do Baixo Sul. Isso faz com que as construções, que obrigue-se que as construções
usem estacas ou brocas, porque os solos não tem uma firmeza, né? Isso se você está se direcionando, crescendo em direção ao mar, né? Que a cidade cresce mais aqui em direção ao mar. Se você for olhar os terrenos mais em direção ao meio rural, você não tem essa situação. Você já tem terrenos mais firmes, né? Então, depende do terreno. Então, isso obriga que até uma casa só de um pavimento exija o uso de uma fundação indireta. Então, não é nem pelo peso da construção, é por causa do terreno que não tem a firmeza necessária. Então, a fundação indireta é o quê? Você tem que fazer a fundação mais profunda até encontrar a camada dura do terreno. Só que se você for cavar uma sapata para colocar lá no fundo, vai sair muito caro e não vai lhe dar a firmeza necessária, né? Então, para isso se utiliza estacas ou brocas para se fazer esse tipo de construção. Tá aqui, o que mostra essa ilustração aqui, né? Deixa eu diminuir um pouco. Aqui. Então, essas estacas, elas podem ser batidas, né? Se for estaca de ferro, então elas podem ser batidas com bate-estaca, né? Se for estaca de concreto, aí tem que cavar um buraco com a broca, né? Escava um buraco com a broca, e é por isso que se chama de broca, né? Então, estacas ou brocas, né? Broca por quê? Porque teve que se cavar com uma broca, né? E enche esse buraco que foi cavado, coloca o ferro e enche de concreto, né? Então, existem várias formas de construção, várias técnicas de construção dessas estacas ou brocas, né? Aí tem que ser dimensionado, para cada casa, tem que ter um projeto, tem que ter um engenheiro, né? Para dimensionar isso aí, né? Mas a função é essa, atingir a camada mais dura do terreno. Ela pode estar a 5 metros, a 6 metros, depende de cada caso, né? E em cima da broca, outra estaca, se faz uma gaiola. Aí volto para aquela figura anterior, sapata ou gaiola. Qual a diferença das duas? É o formato e a estrutura de ferro, né? Eu só estou colocando isso como informação, a título de informação, porque nós não usamos isso nas construções rurais, né? Só para conclusão do nosso assunto. Então, vocês têm alguma perguntas, observações a fazer sobre isso? Sobre o assunto que nós vimos agora? Eu vou encerrar aqui a gravação, mas a gente vai continuar ouvindo vocês, tá? Só para